Bom dia a todos. Vamos começar um novo capítulo aqui do Serviço Cristão, né? O capítulo tem o título Métodos. Quais são os métodos aprovados por Cristo para evangelizar, né? Para levar a verdade a outros. E o primeiro subtítulo é De Casa em Casa. Eu amei ficar com esse tópico, porque eu amo dar estudos bíblicos, de casa em casa. Então aqui diz que é de uma importância igual às séries de conferências ou aos evangelismos públicos que nós fazemos, é o trabalho de casa em casa no lar das pessoas. E em cidades grandes, há certas classes de pessoas que não podem ser alcançadas nas reuniões públicas, pessoas que não vão ao evangelismo. Essas pessoas têm que ser procuradas nas suas casas, como o pastor procura a ovelha perdida. Tem que ser feito em seu favor um diligente esforço pessoal, ou seja, buscar aquela pessoa. Sendo negligenciado esse trabalho pessoal, ou seja, deixando de ser feito, perdem-se muitas preciosas oportunidades que, se fossem aproveitadas, fariam avançar decididamente a obra. Olha o que a Ellen White nos diz. Se a gente negligenciar esse trabalho, essa busca por pessoas, muitas vezes individualmente, nós vamos perder oportunidades que, se for aproveitada, poderá avançar a obra. Então aqui diz, necessita-se de atos de simpatia, assim como de palavras de simpatia. Cristo fazia preceder, ou seja, antes dele trazer a mensagem de salvação, anunciar o reino, né? Ele fazia atos de amor e de beneficência. Vão esses obreiros de casa em casa, ajudando onde for necessário o auxílio, à medida que lhes se ofereça a oportunidade, contando a história da cruz. Cristo deve ser o seu texto. Não precisam insistir em assuntos doutrinários, mas falem da obra e sacrifício de Cristo. Isso aqui eu achei muito importante. Não precisa discutir assuntos doutrinários em primeiro lugar. Primeiro é a vida de Jesus, é a salvação em Cristo, é a oportunidade de salvação que Cristo dá, é o sacrifício de Jesus na cruz. Exaltem a justiça de Cristo, revelando em sua vida a pureza. Então aqui está dizendo que Deus não faz acepção de pessoas, que Jesus se serve de servos humildes e dedicados, mesmo que eles não tenham recebido instrução tão completa quanto outros. Então não precisa ser formado para falar de Jesus e fazer boas obras. Servir aos outros não precisa de formatura. E falar do que Jesus fez na sua vida também não precisa de formatura. Então, entre os membros de nossas igrejas, deve haver mais trabalho de casa em casa, dando estudos bíblicos e distribuindo literatura. Olha, o conselho da pena inspirada. Deve-se ter mais trabalho de casa em casa, dando estudos bíblicos e distribuindo literatura. É necessário socorrer primeiramente suas necessidades materiais. Como se aproximar de alguém? Descubra onde está de que ele está precisando e vá lá e faça. Ao verem as evidências de nosso desinteressado amor, é mais fácil eles crerem no amor de Cristo. Amém, irmãos? Então devemos suprir alguma necessidade que aquela pessoa esteja necessitando, e aí fica mais fácil deles ouvirem a palavra e crerem na mensagem de Deus. Aqui mais na frente nos diz assim: os que fazem essa obra, ou seja, o trabalho de casa em casa, devem ser também versados nas Escrituras. Está escrito, deve ser sua arma de defesa. Quando a pessoa vier com uma acusação, nós devemos dizer, está escrito,
lá em Gênesis, que Deus criou o homem do pó da terra e depois soprou em suas narinas o fôlego de vida e ele foi feito alma vivente. Então, a palavra deve estar em nossa boca, certo? Quando a pessoa vier com história de que as pessoas reencarnam, que os mortos estão olhando por... Você deve dizer lá em Eclesiastes 9... Está dito que os vivos sabem que onde morreu, os mortos não sabem coisa nenhuma, nem eles têm recompensa, porque a sua memória parou no esquecimento. E aí sim, se a pessoa tiver ali uma Bíblia em casa, você já pode dizer, abra a sua Bíblia, eu vou lhe ajudar, eu vou lhe mostrar onde está na sua Bíblia. Então, a palavra, o está escrito, deve estar na nossa boca. E a gente só aprende isso, irmão, dando estudo, viu? Só aprende isso dando estudo. É a prática de dar o estudo bíblico que fará você se lembrar onde esses textos estão. Irmãos e irmãs, visitai aqueles que residem próximo de vós, a vizinhança, e com simpatia e bondade procurai cativar-lhe o coração. Cuidai bem de trabalhar de tal maneira que desvaneçais os preconceitos, em lugar de criá-los. Ou seja, se você servir com alegria, com dedicação, com amor, esses preconceitos que as pessoas têm de que a igreja adventista é uma seita, porque vocês isso, vocês aquilo. Quando alguém vier com isso, a pessoa vai dizer, mas eu conheço um adventista, mora vizinha, ele é uma pessoa boa, ele faz o bem a mim, ele me serve sempre que eu preciso. Essa pessoa vive o evangelho, vive o que Jesus pregou, porque Jesus fazia isso. Então, nós devemos fazer de uma forma que os preconceitos sejam diminuídos e não criar preconceitos. E lembrai-vos de que aqueles que conhecem a verdade para o momento presente e ainda limitam seus esforços à sua própria igreja, olha o alerta, recusando-se a trabalhar por seus vizinhos, ainda não convertidos, serão chamados a prestar contas por deveres não cumpridos. Isso é muito forte, irmãos. Eu achei muito forte isso aqui. Eu vou reler. Olha, lembrai-vos de que aqueles que conhecem a verdade para o momento presente e que ainda limitam seus esforços à sua própria igreja, recusando-se a trabalhar por seus vizinhos ainda não convertidos, serão chamados a prestar contas por deveres não cumpridos. Como foi lido em uns subtítulos anteriores, acho que foi quando Dulce leu aí uma visão que Ellen White teve, um sonho impressionante. Ela viu um grande incêndio e pessoas gritando, dizendo assim, vocês sabiam e vocês não disseram a nós. Vocês sabiam que isso ia acontecer e vocês não nos disseram. Então, irmãos, vamos ter cuidado para que os nossos vizinhos não nos acusem no dia do juízo final, né? No dia do juízo executivo. Não apontem o dedo para nós, não digam, você sabia e você não me avisou. Então, cai sobre cada um de nós, não só os ministérios dentro da igreja, mas também a missão. Vida cristã é ministério e missão. Eu nunca esqueço disso, que isso nos foi detalhadamente instruído num gerenciamento ainda com o pastor Diomédio. Ministério é uma coisa, missão é outra. O ministério é o que você faz dentro da igreja. É o louvor, é a recepção, é a pregação, é o trabalho do diaconato ali em organizar a igreja, as diaconisas ali servindo, levando uma água para o pregador, cuidando da Santa Ceia, acalmando uma criança, é o trabalho ali no som, né, os sonoplastas. Tudo que nós fazemos dentro da igreja é ministério, mas Jesus nos disse, ide, pregai o evangelho. Fora da igreja nós temos uma missão, cada um de nós tem uma missão de dizer e fazer pelas pessoas para que elas vejam Cristo em nós e elas fiquem desculpadas. Todos vão se arrepender e se converter? Não, mas nós teremos feito a nossa obra. E lembre-se sempre do que está escrito em Ezequiel capítulo 3 e também repetido no capítulo 33. Nós somos postos como atalaias
para avisar as pessoas: olhe, Jesus vai voltar e Jesus está olhando por cada um de nós, e você está sendo avisado. Prepare-se para a volta de Cristo, entregue sua vida a Deus. Jesus quer transformar a sua vida. Olhe para a minha vida, olhe quem eu era antes. Lembra de como eu era antes e agora? Você vê transformação na minha vida? Então Jesus fez em mim, está fazendo, ainda vai fazer e quer fazer na sua vida também. Visitai vossos vizinhos numa maneira amigável e relacionai-vos com eles. Aqueles que não empreendem esta obra, que procedem com a indiferença que alguns têm manifestado, depressa perderão seu primeiro amor e começarão a censurar, a criticar e a condenar seus próprios irmãos. Infelizmente, irmãos, nós vemos isso acontecer. Infelizmente. Então, olha aí o alerta do Espírito de Profecia para nós. Visite seus vizinhos de uma maneira amigável, se relacione com eles, conheça as suas necessidades, ore com eles e por eles. Como é bom eles encontrar a gente diz: olha, estou orando por você, para você conseguir um emprego. Estou orando por seu filho. Como é que está seu filho? Melhorou? Eu estou orando por ele. E aí aquela pessoa diz: ele melhorou, obrigado pelas orações. Né? E aí aquela pessoa vai agradecer. E quando você chegar com a palavra, aquela pessoa tem mais chance de lhe dar ouvidos. Aqueles que não empreendem essa obra, que procedem com a indiferença que alguns têm manifestado, depressa perderão seu primeiro amor e começarão a censurar, a criticar e a condenar seus próprios irmãos. É grave, irmãos, isso aqui é muito grave. E Ellen White continua nos dizendo: visitai um por um os vossos vizinhos e aproximai-vos deles, até que seu coração se aqueça ao calor do vosso desprendido interesse e amor. Simpatizai com eles, orai com eles, espreitai as oportunidades de os beneficiar. Perceba o que é que aquela pessoa está precisando e, segundo vos for possível, reuni alguns deles e abri a palavra de Deus perante suas mentes em trevas. Continuai cuidando deles, como quem tem de dar contas pelas almas das pessoas. E aproveitai o máximo possível os privilégios que Deus vos dá de cooperardes com Ele em sua vinha moral. Não negligencieis, ou seja, não deixem de fazer, não deixe de aproveitar as oportunidades de falar com vossos vizinhos e de lhes fazer todo o bem que estiver ao vosso alcance, para poder, por todos os meios, salvar alguns, como disse o apóstolo Paulo. Obviamente, todos não vão se arrepender, mas Jesus disse que é em testemunho a todas as nações. Em testemunho. Eles não terão desculpas se eles não aceitarem a salvação em Cristo. Eles não terão desculpas naquele dia. Eles dirão: realmente, vocês pregaram para nós, vocês fizeram bem a nós, você nos serviu, você fez o bem a mim, eu vi Cristo em você, mas eu não quis aceitar. Então, irmãos, o sangue deles não será cobrado de nós. No entanto, se nós nos calarmos, se nós nos ativermos apenas a sair da nossa casa para trabalhar e para ir para a igreja, trabalhar e para a igreja, trabalhar e para a igreja, nossos vizinhos nos verem saindo para a igreja, a gente mal dá um bom dia para eles e eles ficam lá esperando. Que crentes são esses que não vêm aqui, que não quer saber do que eu estou sofrendo, do que eu estou passando? Que crentes são esses que não sentam na calçada para me ouvir, para saber a situação que eu estou vivendo, que não traz uma palavra de conforto, que não ora comigo? Então, irmãos, recai sobre cada um de nós essa responsabilidade. O Senhor me apresentou, continua dizendo Ellen White, a obra que tem que ser feita em nossas cidades. Os crentes aí devem trabalhar para Deus nas vizinhanças de sua casa. Devem fazê-lo quieta e humildemente, levando consigo, aonde quer que forem, a atmosfera do céu. Então, irmãos, o que nós temos que levar para os nossos vizinhos é a atmosfera do céu.
Não é para sentar na calçada e fofocar da vida alheia, né? Falar dos outros vizinhos. É para ouvir aquela pessoa e levar a palavra diferenciada, a palavra de esperança para elas. Falar do céu, levar-lhes confiança nas promessas de Deus. Contar para elas o que Deus fez em sua vida. Olha, eu também passei por uma situação parecida, mas as promessas de Deus me confortaram e com a graça de Cristo eu venci, porque Cristo vive em mim, Cristo está na minha vida, Jesus está fazendo e Ele quer fazer por você. As pessoas precisam de nós. Nós somos as mãos, os pés, os ouvidos e a boca de Jesus nesse mundo. Que nós possamos cumprir não só os nossos ministérios dentro da igreja, mas também a missão que Cristo nos confiou e que nós relembramos agora aí na lição, no livro de Marcos, capítulo 16, e de pregar o evangelho. Vão, preguem o evangelho a toda criatura e eu vou estar com vocês, eu vou livrar vocês, eu vou dar poder a vocês. O Espírito lembrará a vocês o que vocês têm de falar. Amém, irmãos? Esse é o método de Cristo. Faça o bem, se aproxime das pessoas, se interesse por elas, granjeie a confiança, ganhe a confiança delas através do amor, do interesse pelas necessidades delas. E depois de servir-lhes, aí você diz, vem e segue-me. Ou seja, convide para o PG, né? Dê ali um folheto, diga um verso, ore com a pessoa está agoniada, ore com ela, se comprometa a orar por ela, por necessidade dela, e ore mesmo. E quando a encontrou ali na rua, olha, eu estou orando por você, viu? Todo dia eu estou orando por você. E aí quando você convidar para o PG, vai ser mais fácil essa pessoa aceitar. E quando tiver uma programação especial na igreja, vai ser mais fácil dessa pessoa ter curiosidade de ir. Por quê? Porque ela sentiu o amor de Cristo através das suas ações. Amém, irmãos? Grandioso Deus, Pai de amor, de misericórdia, de bondade e paciência, louvado e engrandecido seja o teu nome ontem, hoje e para sempre. Muito obrigada, Senhor, pelos alertas da tua palavra e do espírito de profecia. O Senhor instrui o teu povo a que faça o que nós temos que fazer, a cumprir a missão que o Senhor nos deu. Obrigada por esse detalhamento dos métodos que devemos usar para alcançar pessoas. Pessoas ao nosso redor estão carentes da tua palavra, carentes de ações de amor em suas vidas, para que elas possam ser atraídas a ti. Usa-nos, Senhor, para cumprir a missão, em nome de Jesus. Amém.